Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo, domingo de manhã. Salve, salve, eu sou o Vox. Domingo de manhã, chuvoso, traz um clima melancólico. Domingo é um dia de ressaca no centro de São Paulo. Depois de um sábado provavelmente quente, muitas pessoas vêm à noite para se divertir, muitos vêm beber, tem baladas no centro. E no domingo, o clima é de ressaca. E nesse clima aqui chuvoso, fica totalmente melancólico. E nesse vídeo eu vou passar no calçadão da São João, vou passar ali na 24 de maio, na Dom José de Barros, na 7 de abril e vou terminar na Rua da Consolação. E o que circula de informação sobre o centro de São Paulo é o assalto que houve ali no metrô São Bento, em que o assaltado era um policial e houve uma reação e 5 ou 6 pessoas ficaram feridas, dentre elas uma criança. Graças a Deus ninguém morreu. Eu achei, na minha visão, que é um milagre. Uma criança foi atingida, um bebê de colo, o pai também. Que situação! Isso demonstra aquilo que eu sempre falo sobre o centro de São Paulo, que é um local perigoso, que é um local incerto. Já pensou? Num sábado, a pessoa vem fazer uma compra, vai ali na 25 de março, que muitos descem ali na estação, e acontece um incidente desse. Ou seja, a incerteza é muito grande, é uma caixinha de surpresas o centro de São Paulo. E estão saindo novos vídeos aí, realmente muita gente maligna atuando, assim, ladrões, bandidos, né? Gangue da correntinha. E eu imagino, se não houvesse o policiamento massivo, o centro de São Paulo seria o inferno. Porque é um cenário muito apropriado, infelizmente, para criminosos. Apropriado, ou seja, muita circulação de pessoas, fácil, dá para fugir. Isso mostra que a vigilância é necessária, né? Senão a chapa esquenta e a nível de fusão. Infelizmente, essa é a realidade no centro de São Paulo. E no domingo de manhã, o policiamento ele é menor. Ele é menor depois de uma sexta, de um sábado, né? Ele é menor e fica melancólico. Certas áreas mais perigosas, áreas ali da Santa Efigênia e do Campos Elíseos, ficam assim, a pedra continua queimando, continua rolando. Se não houvesse a polícia ali que passa às vezes com um sinal sonoro, os fluxos voltariam. E eu digo, se diminuísse o policiamento, os fluxos voltariam até pior. Até pior. Quando é tipo uma febre, né? Tipo uma gripe mal curada. Quando ela é mal curada, ela volta mais forte. Esse é o centro de São Paulo. E tem os dois lados. E esse lado da violência, esse lado do crime, o lado também de muita gente morando nas ruas, é o lado totalmente concreto, são os fatos. É a realidade. E é a realidade das grandes cidades brasileiras, do Rio de Janeiro. O centro do Rio de Janeiro é muito bacana, já fui lá, tenho vídeos lá. Aliás, no centro do Rio tem muito menos morador de rua do que no centro de São Paulo. E não tem uma lândia como teve já em São Paulo, que é a maior a céu aberto do mundo. E não terminou não. Não terminou não. Houve o espalhamento e tem mini-lândias para todos os lados ali da Santa Efigênia, do Campos Elíseos,
Tem várias e várias e várias. E se não houvesse policiamento, se não haver no futuro, volta e volta até pior. A realidade é essa. A realidade é que a sociedade brasileira, e eu falo a partir de São Paulo, não melhorou. A cultura de violência, do individualismo extremo, o contraste social não mudou. Em relação ao centro, o que mudou é a vigilância. Câmeras para todos os lados, policiamento, que nos domingos de manhã até de tarde é menor. A realidade é essa. O Brasil é o país do futuro e só vai melhorar quando melhorar a cultura, quando a sociedade melhorar, quando a educação melhorar. E quando houver um crescimento econômico que beneficie a todos e haja também o principal, que é sem dúvida uma mudança cultural, porque a sociedade brasileira é culturalmente violenta. Quem anda de carro sabe, qualquer coisa tem treta. No trânsito, no metrô é treta direto. No busão, tem gente que entra no busão com o celular alto. Essa é a cultura. Direto estou no busão, a pessoa lá com o celular rolando o feed lá alto. Eu não quero ouvir. Eu uso fone de ouvido sempre, nunca, não uso. Não escuto música alta. Em metrô, em ônibus, tem gente que escuta, é a cultura. Nós estamos num país em que a cultura é degradada. A música é degradada. Platão dizia, um dos maiores filósofos, mestre de Aristóteles, que a música reflete o espírito da sociedade. Quem disse isso é o autor da República, um dos livros mais importantes do Ocidente e do mundo todo. Ou seja, o que eu quero dizer neste vídeo é que a sociedade brasileira não mudou, não melhorou. E em relação ao centro, eu falo a partir de São Paulo. A sociedade não melhorou, as leis continuam as mesmas. E o incentivo e o estímulo, infelizmente, causado pela cultura, é para o pior. Ouçam as músicas que tocam, principalmente nas periferias, músicas que eu não posso soletrar aqui. Músicas que as crianças não podem ouvir e ouvem, né, forçadamente. Senta, senta, senta. A música fala de pererequinho, não vou falar a palavra aqui. O bagulho é louco, pessoal. E eu penso, né? De onde vem? Qual a causa? O que causa essa violência? Num país que tem riqueza hiperabundante debaixo da terra, o país que é chamado de país do futuro, e vai ter Copa do Mundo. Estão mais preocupados com Copa do Mundo do que com a sociedade, com a violência, com os problemas econômicos. Um país que cresce 2%, 1,5% ao ano. Nos anos 80, o Brasil era maior, a economia era maior do que a da China. Hoje a China está alcançando já os Estados Unidos. O Brasil, ele não cresce, o crescimento é muito pequeno para a necessidade brasileira. É o país que continua sendo o país do futuro. E sendo assim, continuando assim, não haverá futuro. Haverá uma boa vida para poucas pessoas. Eu sempre falo, em relação a São Paulo, que quem tem dinheiro vive bem em São Paulo. E o centro de São Paulo tem muitas regiões boas. Quem tem dinheiro e gosta do centro não vai no Campos Elíseos, não vai na Santa Efigênia. Quando eu falo do centro, eu falo num sentido global. Quem mora no Jardim Europa não vem aqui.
Quem mora no Jardim América também não vem no centro de São Paulo. Eu acho o local mais legal da cidade. Sem disparado. Quem mora na Vila Nova Conceição não vem no centro de São Paulo. Quiçá vai numa festa bem específica. Quiçá vai num algo que acontece na Catedral da Sé bem específico. Não vem no centro, que é um local legal. Eu estou falando tudo isso porque é um local legal. Isso mostra que a própria visão que se tem de São Paulo, né, depende do fator econômico, depende da classe, depende de onde você mora. Saiu uma pesquisa, né, que São Paulo é a cidade mais feliz da América do Sul. Para poucos, eu não duvido que seja, porque tem muita coisa legal. Tem muitas... Quem gosta da noite, tem muitas baladas legais, tem regiões bacanas para se divertir, restaurantes, pizzarias. Mas para quem? Eu estou aqui na Dom José de Barros. Eu me pergunto, para quem? É para minoria. Eu vejo vídeos no Japão, eu acho muito interessante. Eu já vi vídeos que os caras falaram assim, que no Japão é algo interessante. A sociedade tem os ricos, ultra ricos, classe média, o pobre também. Mas lá, em termos gerais, quem é de classe média, ele vai nos mesmos locais que os ricos vão. No Brasil não é assim. No Brasil, cada um no seu quadrado. Parece que cada área tem um grupo de pessoas para ir. É muito interessante isso. Toda essa reflexão que eu estou fazendo agora é motivada por estes últimos acontecimentos, que foi essa parada aí que houve no metrô São Bento, né? Assalto, a parada ficou complicada. Infelizmente. E, por um milagre, pessoas não morreram. Por um milagre. Olha a Rua 7 de Abril aqui. Rua 7 de Abril era um local extremamente nobre. E eu volto a minha mente ao passado e consigo perceber. Claro, está tendo obra aqui, o calçamento está sendo mudado, bacana, vamos ver se vai ficar bom. Mas, cara, é tudo pichado, tudo detonado. Aliás, esse calçamento que havia não era velho, ou seja, tudo mal feito, os bagulho também. Pessoal, eu vou falar numa parada aqui. Às vezes eu penso assim que... Eu tenho esperança, mas às vezes eu penso, será que o Brasil um dia vai ser o país do futuro? Estar na posição que merece? De quarta, quinta economia do mundo e questões culturais também, intelectuais, desenvolvimento não só econômico, mas intelectual, principalmente espiritual, psicológico, tudo. Será? Eu me pergunto. E com esse desenvolvimento, certamente os índices de violência eles diminuem. E quando melhora a sociedade, pessoal, não precisa ser tão vigiada como é. Realmente o centro de São Paulo está muito vigiado e acontece ainda esse tipo de situação que houve ali no metrô São Bento, a situação, muita gente morando nas ruas, mesmo na chuva. Ou seja, o Brasil parece que vive em crise, né? E eu estou falando a partir da maior cidade deste país, São Paulo, né? Uma cidade que já é muito rica, mas falando do centro já foi extremamente rico, pessoal. Já foi Campos Elíseos. Santa Efigênia mesma, que tem ruas ali, a Boca do Lixo, completa, está abandonada ainda. Já foram ali ruas de classe média alta até. Então o centro de São Paulo, neste cenário brasileiro de cultura degradada, de economia capenga, muito capenga, eu digo assim, não haverá nesse cenário uma melhora, assim, eu digo, essencial. É só mudando a cultura mesmo, mudando as leis, com o desenvolvimento intelectual, sociocultural. Se não, pessoal, o cenário é esse.
A realidade é a realidade. E a realidade é o que vocês estão vendo. Eu já falei num outro vídeo. Pela minha percepção, eu acho que a quantidade de moradores de rua neste ano de 2026 é maior que 2025. Percepção, não é estatística o que eu estou falando aqui. A situação é muito complicada, né? E uma coisa, um comentário que uma pessoa fez. Teve uma pessoa que ela fez um comentário num dos vídeos, ela falando assim: enquanto o Brasil não melhorar, São Paulo não melhora. Eu entendi esse comentário, achei muito inteligente. Deixa eu falar um dado aqui. Tem um dado, só pesquisar no Google você vai achar esse dado, que boa parte dos moradores de rua, por exemplo, do centro de São Paulo, não são da cidade de São Paulo nem do estado, são de outros estados. Ou seja, São Paulo e o centro de São Paulo também tem pessoas que vêm de outros estados e, infelizmente, tristemente, por problemas econômicos e outros, passam a morar nas ruas. Eu já encontrei vários moradores de rua, conversei com vários, já conversei até com colombiano. Foi gente boa pra caramba, troquei uma ideia com o cara, nem parecia dependente de nada, nem usuário nem nada. Troquei uma ideia, eu esqueci até de perguntar por que ele está aqui no Brasil. Mas já conversei com todas pessoas de outros estados, boa parte, uma parte relevante é de outros estados, pessoal. Então, eu falo aqui na Rua da Consolação, centro de São Paulo, domingo chuvoso, que São Paulo também é uma máquina econômica, mas se o Brasil não melhorar como um todo, como sociedade, como cultura, até as leis deste país não mudarem, eu acredito que São Paulo vai... Difícil mudar, assim, quando eu falo difícil mudar, essencialmente, né? Policiamento, vigilância, traz mudanças, mas não é essencial. Aliás, uma vez teve um policial que ele comentou no meu vídeo. Ele falou assim, ele confirmou exatamente o que você está falando. O cara comentou. Eu acho muito legal esses comentários. Ele comentou e falou: é isso mesmo, cara. Muita coisa só pode melhorar se mudar a cultura. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui.